dado que o texto depois do versículo 13 muda ligeiramente. Amém? E nesta manhã o tema da nossa mensagem é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tem sido tema de grande discussão e diferentes opiniões sobre a volta de Jesus, como ela acontecerá, quando é que ela terá lugar, e tem levado a muitos desvios e enganos. Na verdade, mesmo dentro da linha reformada, nós encontramos diferentes visões quanto à escatologia, ao final dos tempos, à volta de Jesus. Alguns têm caminhado por um entendimento de uma forma, com o arrebatamento acontecendo de uma forma e outros de outra. Mas aquilo que é importante e essencial é nós sabemos que Jesus vai voltar e que ele vier buscar a sua igreja. Amém? E aqueles que são salvos estarão com ele para sempre, e os ímpios estarão no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, debaixo da condenação da ira divina. Amém? Esses são os pontos fundamentais. Contudo, alguns têm se desviado ao tal ponto de criar outras ideias e outros pensamentos, como por exemplo a consumação não aconteceu na cruz, aconteceu no céu, após, né? Porque marcaram datas para a vinda de Jesus. É o caso dos adventistas do sétimo dia, por exemplo. Eles acreditam que eles marcaram a data para a volta de Jesus, como não aconteceu, e eles decidiram que a data estava certa, mas o evento estava errado. Então Jesus lá no céu consumou aquilo que ele disse que está consumado na cruz. Ele acabou a expiação lá no céu. É mentira, não é engano. Em muitos outros casos assim, como interpretações de Testemunhas de Jeová e outras que têm sido desvios completamente fora das Escrituras. Contudo, mesmo dentro das Escrituras, dado que nós não sabemos exatamente todas as coisas, têm surgido diferentes opiniões e diferentes momentos. No caso aqui, Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses e neste momento ele corrige alguns enganos. Alguns acreditavam que Jesus já teria voltado. O entendimento do momento da igreja é que quando os homens vestidos de branco vieram e disseram: porque estás olhando para os céus, aquele que desceu é aquele que subiu é aquele que descerá, é que o acontecimento da volta de Jesus ia acontecer logo de seguida, tipo umas semanas após. Jesus foi, voltou e já levava a igreja. Foi uma má interpretação, um mau entendimento da época da igreja, amém, de muitos crentes, não todos. Contudo, de tempos a tempos, parece que Jesus está a demorar muito, não é? 2000 anos se passaram, Jesus não voltou. Jesus ficou preso no trânsito ali no 95, era dia de semana, e nunca mais chegou aqui. Mas na verdade não é assim, porque milhares têm encontrado já com Cristo, amém? E aqueles que esperamos, a igreja espera a volta do Senhor Jesus Cristo, e a igreja subirá com Cristo, por certo, mas muitos são aqueles que já têm subido e estão com o Senhor. Estejam a dormir ou estejam na presença do Senhor, não faz qualquer diferença. Na verdade é que estão com Cristo, amém? E a sua vida garantida com o Senhor. Nós que ainda estamos aqui, é aqui que nós devemos perceber, há uma urgência da nossa vida com Cristo aqui. Porquê? Não porque a gente quer garantir a salvação, mas porque a nossa partida está chegando. Seja que Jesus vai voltar hoje e vai levar a sua igreja, ou seja que hoje mesmo a gente pode encontrar com Cristo através da morte. Então nós temos um tempo que ele vai se findando, correto? Cada dia estamos mais perto de estar com Cristo. Amém? Você hoje está mais perto de estar com Cristo que ontem, independentemente da sua idade. Porque se Jesus vier buscar a sua igreja é de uma vez só, ou por a morte, que é só, que diz a palavra do Senhor, um criado, um servo, que nos leva à presença do Senhor. Por isso que o cristão não teme nem a morte, não é? Porque é só um servo que nos levará à presença do Senhor. A vida eterna se abrirá e para todo sempre nos alegraremos com Cristo. Amém? Amém? Posto isto, vamos para a palavra do Senhor, só para nós termos esta introdução e percebermos o que estamos a tratar aqui. Se você puder, fique de pé e vamos ler o texto, versículo 1 ao versículo 12, da 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Oremos primeiro, amém? Pai amado, pedimos que o Senhor, por misericórdia e graça, nos conceda entendermos a palavra e a apliquemos às nossas vidas. Pai, ajuda-nos
a estar preparados para a volta do Senhor. Não só com a vida correta diante do Senhor, mas acima de tudo aproveitando o tempo e remindo o tempo, porque os dias são maus e nós temos agora a oportunidade de servir o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não crerem na verdade, mas tiverem prazer na injustiça. Até aqui a palavra dos seus irmãos podem ficar sentados. Amém? Interessante, Paulo escreve e diz assim: irmãos, quanto à vinda do Senhor, você tem que entender uma coisa, irmãos, deixa eu só abrir aqui outro parênteses. Na época em que eles receberam esta carta, eles não tinham ainda o canon, não, a Bíblia da forma que nós temos hoje. Amém? Eles não poderiam ir ler ali e começar a comparar Apocalipse e começar a comparar os textos como nós temos hoje. Nós vivemos num tempo maravilhoso, irmãos. Desde que a Bíblia foi completa, você tem toda a revelação divina que você precisa para a sua vida escrita. Hoje você tem até no seu telefone celular. Já pensou? Você pode pôr a tocar para si no carro. Nós damos pouca importância hoje à palavra de Deus, irmãos, comparado com os tempos antigos, anteriores a nós, porque anterior a nós era muito difícil ter a Bíblia. Era muito complicado. Hoje você tem várias versões da Bíblia, você tem em todo lugar. Nos Estados Unidos a bênção é tão grande, irmãos, que você compra a Bíblia por $1 na loja de $1. Já pensou? Já pensou que mesmo desde que eu cheguei aos Estados Unidos, que a Bíblia ainda só custa $1. E o café já vai em 5. Depende onde você tomar café. Quando cheguei aqui custava pão com manteiga e um café custava $1. Agora fiquei, ainda sou do tempo, né? Ainda sou do tempo, que custava um pão com manteiga e um café custava $1. Hoje você compra um café que custa $2, $3, depende, 5 até, e a Bíblia continua a custar $1. Já pensou nisso? Não é uma bênção que nós temos? Tá? E não falta aí onde você pode mandar o seu e-mail e você receber uma Bíblia de graça. A gente é que não dá o grande valor à Escritura. No tempo que Paulo está escrevendo aqui, as igrejas não tinham essa facilidade porque nem tudo estava escrito, nem tudo estava completo. Então parece que havia boatos, havia rumores de que Jesus já tinha voltado. E os crentes estavam atribulados e confusos com isso. Quanto à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, ao arrebatamento dos salvos, à reunião dos salvos com Cristo, Paulo diz: não se deixem alarmar, nem abalar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ficamos com a impressão de que alguém se fez passar por Paulo e escreveu uma carta à igreja e disse: Jesus já voltou, vocês estão atrasados, vocês perderam o comboio. O trem passou e vocês ficaram na estação. Jesus veio buscar e vocês não foram. Parece que alguém os confundiu e os enganou. É a impressão que a gente fica do texto, amém? Então, falso ensino e falsa profecia, falsa interpretação das Escrituras já existia. Não é coisa nova. Só que hoje tem um impacto maior, não é, irmãos?
hoje tem um impacto tão grande. Mas já do tempo de Paulo havia quem se fizesse passar por Paulo. O que é que nós temos hoje? Gente se passando por apóstolo. Paulo, o último dos apóstolos, teve alguém que escreveu no nome dele à igreja, ou se fez passar por ele de alguma maneira, ou por algum dos apóstolos. E hoje temos a mesma coisa. Gente se intitulando aí apóstolo, gente achando que fala a palavra de Deus, gente achando que está no púlpito e recebe uma revelação especial e vai falar uma coisa que não está nas Escrituras. Meus amados, nós temos toda a revelação que precisamos. Você não precisa de ouvir mais nada do que aquilo que a palavra de Deus está escrito. Você precisa, e nós todos precisamos, que alguém fale a palavra de Deus, que alguém fale o que Deus tem para nos ensinar, que já está escrito e completo. Então Paulo diz a eles, não se abalem tão facilmente. Amém, meu irmão, muito obrigado, viu? Ok, muito obrigado. Eu comentei com o nosso irmão que eu estava mal disposto, ele foi buscar uma água com gás. Maravilha, né? Nós vamos permitir, vamos desculpar. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Então, quando Paulo diz, não se alarmem, não fiquem tão perturbados assim, não se deixem enganar, porque ainda antes da volta do Senhor, haverá uma grande apostasia, um desvio da verdade, um engano de Satanás, um mudar. E diz o texto no versículo 3, que será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo será revelado. Embora a palavra anticristo não vai aparecer nesse texto, você percebe claramente que está falando do anticristo. Meus amados irmãos, se você tem mais de 3 décadas de cristão, você já deve ter ouvido, você tem mais de 3 décadas, você já deve ter ouvido falar de várias vezes que o anticristo é fulano, é cicrano. Sempre é uma pessoa, né, imediática, né? Alguém que está aí nas notícias, que sai aí num sítio qualquer. E a igreja apontando, é fulano, é cicrano, é baltrar, vai acontecer não sei quantos, né? Você lembra quando foi a formação da Comunidade Económica Europeia? A confusão que deu no meio da igreja, né? Os irmãos que são da Europa sabem isso. Confusão no meio da igreja. É as nações se unindo, é agora a vinda e tal. Depois tinha lá o fulano, lá o presidente da União Soviética, tinha aquela mancha na cabeça, lembra? É a marca do anticristo, é o fulano, é cicrano, né? Gorbachev, lembra? É o Gorbachev, é não sei quantos, é este, é aquele. Meus amados irmãos, a igreja sempre viveu um alvoroço e sempre houve coisas para distrair a igreja. Distrair a igreja do foco. O problema foi que tinha que ter não sei quantas nações, depois quando passou as nações, depois o nome mudou e a igreja lá na Europa calma numa confusão e num mundo, porque ninguém percebia mais nada, afinal o que é. Teve gente escrevendo o livro, teve gente reescrevendo o livro, depois não deu certo. Meus amados irmãos, sempre tentando adivinhar e tentando perceber. Quando, na verdade, meus amados irmãos, a apostasia e os sinais, eles acontecerão no meio dos salvos. Tem gente enganando aqueles que são escolhidos, tentando enganar, se possível for, enganaria até os escolhidos, diz a palavra. Meus amados irmãos, o que se prega para aí em nome de Jesus e não é Jesus. O que é para aí, o que no dia do Senhor, irmãos, o que por aí vai de gente que abre a Bíblia, pega num versículo solto, prega uma heresia, fala uma barbaridade e o povo aceita e recebe. Note que eu não disse o povo de Deus, porque o povo de Deus tem o Espírito Santo e discerne. Mas o que vai para aí de engano, de falsa doutrina, de pregação errada, e gente seguindo as multidões, servindo essas ideias de homem, frases feitas, psicologia misturada com evangelho. Meus amados irmãos, que nós fiquemos alerta a isso. O objetivo de Satanás não é enganar os que são dele, é enganar os que não são dele. É enganar os salvos. E ele vai fazer isso usando a palavra de Deus. Não foi assim que ele fez lá para tentar Jesus? Está escrito, está escrito, está escrito. Não se deixe enganar de modo algum. Virá a apostasia. E temos visto, irmãos, a apostasia aumentando. Aumentando. Meus amados irmãos,
qual será, dentro do mundo evangélico, a percentagem dos salvos dentro do mundo evangélico? Já alguns pregadores têm dito que se 5% das conversões fossem genuínas, já seria bom. Você ouviu isso do Billy Graham e você depois ouviu isso do Paul Washer já, né? 5%. Não sabemos a percentagem, mas, irmãos, é muito pouco. É muito pouco daqueles que se intitulam cristãos. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos vivendo tempos graves de apostasia, queremos que será revelado o filho da perdição. E qual é as marcas dele? Olha o versículo 4. Este se opõe e se exalta a tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Alguém que vai apresentar-se como sendo o Salvador, sendo a pessoa mais importante, aquela pessoa que merece o respeito e a admiração de todos, porque ele é tão importante e tão valioso que ele se vai chegando-se até a sentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Muitos amados irmãos, muitos interpretam que ele vai sentar lá em Jerusalém, no templo, na restauração. Meus amados irmãos, independentemente se o local é físico ou não, ele vai querer tomar o lugar de Deus. De tempos a tempos surge alguém dizendo que é Jesus e que voltou, né? Vocês já repararam nisso? Lembra daquela lá, esqueci o nome dele, Ingrid, qualquer coisa assim. Ele apresentou-se, né, que era Jesus, lembra? Só lá do Brasil, não lembram? Ele foi lá no programa de televisão e o fulano, também, filho das trevas, desmascarou, né? Então o filho das trevas o desmascarou. Não lembram? Ele colocou lá e disse, o senhor toma um vinho para o tal do Jesus? Lembra? E ele disse, tomo. Aí ele pegou, pôs dois, live, on TV, não é? Ao vivo na televisão. Ele pôs 2 copos de água. E ele disse assim, o tal do Jesus, mas isso é água. E diz ele, agora o Senhor faz o resto. Lembra? Meus amados irmãos, quando a palavra do Senhor fala em alguém que se quer assentar no trono de Deus, não é um palhaço. De uma pessoa que é desmascarada até por um ímpio. É alguém que, se possível for, enganaria os escolhidos. É alguém que, se possível for, levaria todos com ele atrás dele e levará muitos. Não dos escolhidos, daqueles que não sabem o que seguir. Não é esse tipo de pessoa que afirma ser Jesus e que faz umas coisas por aí assim tão absurdas. Não é isso, irmãos. Não está a falar disso. Não se lembra de que aquele que proclamando ele mesmo ser Deus, querendo ser o centro da adoração, mas demonstrando, nós vamos ver já no texto a seguir, qual é o poder e a forma de ele agir. Entretanto, Paulo no versículo 5 diz assim, não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava-lhes falar destas coisas? Essas coisas não eram novas para a igreja, eles precisavam era de ser lembrados. Alguém no meio, Paulo tinha falado todas estas coisas, mas alguém no meio veio com uma carta, vieram com umas profecias falsas, com os erros, e estavam enganando a igreja, e Paulo diz, Jesus não veio ainda, vocês precisam ser lembrados daquilo que eu vos falei. Virá um tempo da apostasia, virá um filho da perdição, que ele tentará enganar a muitos, mas Jesus não voltou ainda, não é tempo ainda. E nesse conjunto de acontecimentos, Paulo diz que agora vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Não é o tempo certo ainda. Contudo, no versículo 7, tem um alerta, irmãos. O anticristo ainda não se revelou. No tempo de Paulo não se tinha revelado, nem hoje ainda. A gente não sabe quem é. Ele pode já ter nascido. Ele pode ser de qualquer forma e feitiço, a gente não sabe. Líder de uma igreja, um líder mundial, de uma ação qualquer. Não sabemos. Nem nos cabe adivinhar. Sabe o que nós precisamos ter, irmãos, estar alerta? É no versículo 7. Que essa é a realidade hoje. Era a realidade lá e a realidade agora. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Por outras palavras, o espírito que move o anticristo está presente entre nós no mundo. Já estava na época de Paulo, imagina hoje. Vai crescendo. Um espírito de engano. Um espírito de desfocar de Cristo.
Meus amados irmãos, em quantos lugares o foco da pregação não é mais Cristo? O centro dos hinos não é Cristo? Quantas vezes nós ouvimos mensagens e ouvimos hinos e louvores que apontam para o homem e quanto importante o homem é, a centralidade está na pessoa, não está mais no Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós temos visto isso. Esse espírito, esse mistério da iniquidade, ele já está em ação, ele já existe hoje, contudo, restando apenas que seja afastado daquele que agora o detém. Em breve, ele será lançado e será mostrado. Mas mais do que isso, irmãos, claro que devemos estar atentos e perceber os acontecimentos e olhar as coisas e ver o que está a acontecer. As pessoas estão em iminência, tomando muito poder, tomando muita ação. É possível que seja o anticristo, se for alguém que está tentando ocupar o lugar de Deus, enganando até os salvos. Com certeza. Mas mais do que isso, irmãos, precisamos estar atentos para o que está acontecendo hoje, este mistério da iniquidade que já está em ação, que já estava em ação no tempo de Paulo. Todo o falso profeta, toda a falsa doutrina, todo o falso engano não é simplesmente para a gente fingir de conta. Vamos nos proteger a nós, não, meus amados, nós temos que combater todo o engano. Nós temos que lutar pela verdade, nós temos que estabelecer a verdade, não só em nossos corações, mas em nossas palavras e ações de uma forma dinâmica. Estamos estabelecendo o reino de Deus na terra. O único limite para Satanás, para a ação de Satanás, é a igreja. E nós somos chamados para fazer isso. Esta palavra nos desperta para o nosso papel. A igreja é muito passiva, irmãos, nestes últimos dias que vivemos, nos últimos dias que nós vivemos hoje. É muito quieta demais. Eu já disse isto, irmãos, várias vezes. Parece que os acontecimentos, qualquer coisa que acontece aí no mundo tem um impacto maior do que a igreja. Qualquer coisa que acontece, a gente ouve falar, mas a igreja fica quieta, a igreja não está calada, a igreja fica fechada dentro de 4 paredes. Quando sai à rua, quando se eu falar nas notícias, é por escândalo. É qualquer coisa errada que deu. Olha o que diz o texto, o mistério da iniquidade que já está em ação. Então será revelado o perverso, versículo 8, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Meus amados irmãos, preveja-se contra o ministério da iniquidade, mas quando o homem da iniquidade se for revelado, quem o matará, quem cuidará dele é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele cuidará disso. É seu papel se defender, é seu papel proclamar a verdade. Mas o Espírito lá não fica tão preocupado com quem ele é, fica preocupado com o Espírito que já está no mundo. Quanta coisa vai afastando de Jesus. O que é que a Páscoa se tornou, irmãos, nos últimos anos? Uma festa de coelhos e ovos. Não é mais sobre Cristo. Você encontra mais ovos e coelhos à venda do que cruzes. Você já reparou nisso? Até de chocolate. Virou a festa da primavera. Vamos celebrar a primavera. Natal. Irmãos, gostem ou não, meus amados irmãos, virou a festa do velhinho das barbas brancas. E não é. É sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, temos que ser firmes naquilo que falamos. A igreja não é o sítio onde você vai buscar ajuda porque você precisa de um apoio emocional. A igreja não é esse local de psicólogo dar palestra. A igreja é o local onde a palavra de Deus é proclamada, onde Cristo é exaltado e aqueles que vêm recebem o Evangelho ou então rejeitam para sempre. A igreja não é para acomodar ninguém. Quanto tem hoje disso, temos que acomodar toda a gente? Viramos os sinais ao contrário, todos são bem-vindos. Amém, todos são bem-vindos a ser mudados. Todos são bem-vindos a ser transformados. Todos são bem-vindos a receber a palavra. Todos são encorajados a abandonar o pecado e a mudar de vida. Não, temos que aceitar como são. Afinal, a igreja é inclusiva. É? Você acha que o céu é inclusivo? O céu aceita todo mundo, de qualquer jeito. A palavra de Deus aceita todo mundo como vem. Vem como vem, fica como está. Não? Somos chamados a mudar, somos chamados a ser transformados. A vinda desse perverso, versículo 9, é segundo a ação de Satanás.
Você entende que ele é dominado e age segundo Satanás. E como? Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Meu amado irmão, que vai para aí de falso profeta realizando milagre. Tira o casaco, joga o casaco em cima das pessoas, eles caem no chão. Que disparate, que asneira, que erro. Para mim a pior de todas foi um som do riso de Toronto. Eu não sei de onde é que tiraram aquilo, irmão, porque se eu começar aqui às gargalhadas, você vai se rir também. Se metade começar a rir, os outros riem-se todos, é normal. Está todo mundo bem disposto. Aí criaram um som do riso lá, uns anos atrás, começou lá em Toronto, varreu todo o continente americano até o final. E um ri, e diz está cheio de Espírito Santo, ri, o outro ri também, porque claro, é normal. Recebeu um som do riso. What? É cada disparate hoje dentro das igrejas, irmãos. Jejum de chocolate. A pessoa quer é perder peso, gente. Jejum de Daniel, só come legumes. Onde é que na palavra de Deus Daniel estava a jejuar? Não fala nisso. Jejum de legumes, irmão. Você está a querer perder peso? Chama-o dieta. Chama o que você quiser. Mas cada coisa, irmãos, que nasce hoje dentro das igrejas, parece que ninguém lê a Bíblia, parece que ninguém percebe o ministério de engano. Pessoa querendo alcançar a justiça aos seus próprios olhos. Jejum para encurralar a Deus, já percebeu isso? Eu jejuei, agora Deus tem que fazer. Really? O que você pensa que é? O pregador sopra no microfone e o povo recebe o Espírito Santo. Onde? Onde? A igreja vira um circo. Já o pastor Spurgeon dizia isso. Haverá o tempo em que teremos palhaços entretendo botes. É o que acontece hoje. Contando piada porca no púlpito, fazendo palestra para casais. Você sabe de quem eu estou a falar, que você já ouviu as piadas, que o fulano é engraçado mesmo, lá o Cláudio Duarte. Falso profeta. Tudo que ele fala é errado. Além de ser porco nas palavras. Quanta coisa vai de errado, irmãos, aí. E o povo recebendo. Cantor sendo endeusado como Deus, fazendo todas aquelas... Meus irmãos, o que vai no Evangelho hoje? O que acontece no Evangelho hoje? Com poder, sinais e maravilhas. Não fique muito impressionado com quem faz milagres. Impressione-se com a palavra de Deus que faz você mudar de vida. Todo mundo fica... Campanha de milagres, para mim é a coisa mais disparatada. Aliás, todas elas têm o mesmo valor. Vamos fazer uma campanha de milagres. Vamos marcar uma agenda a Deus. Deus vai realizar milagres. Venha receber a sua bênção. What? Venha receber cura. Quinta-feira da libertação. Eu não sei porque que é quinta-feira. Até hoje não entendi. Mas em todo lugar viram, né? Quinta-feira da libertação. Você vai na quinta para ser liberto. Aí no sábado você embebedas, faz o que você quiser, que no domingo é culto. Já foi depois na outra quinta para ser liberto outra vez. Que? What? 12 semanas, cadeia de oração de 12 semanas. E quando entra em dinheiro? Traga a sua oferta para você receber. Venha, traga o dízimo, você vai ser abençoado. Fazer negócio com Deus. Irmão, traga o dízimo que você é fiel a Deus, irmãos. Que é o Deus que providencia, Deus providencia todas as coisas. Traga o dízimo para que você não seja encontrado a roubar a Deus, diz a Escritura. Não é para receber outra coisa qualquer. Você recebeu a salvação de graça, irmão. Seja agradecido, sim, com as suas ofertas. Seja agradecido com o seu louvor, com a sua adoração. Venha com o espírito quebrantado à presença do Senhor. Vai fazer negociar com Deus. O que vai para aí, irmãos? Sinais, maravilhas. Gente proclamando, gente falando que é curado daqui, que é curado dacolá. Mas foi curado na alma. Foi curado pelo Senhor Jesus Cristo, tem a salvação. E não que eu não acredito em sinais e maravilhas, mas eu acredito em milagres para os nossos dias. Eu acredito que Deus opera milagres nos nossos dias, mas de uma forma correta e certa, que começa com a restauração da alma. Com a salvação. A pessoa que vivia os seus próprios interesses, os seus próprios delitos e pecados, e agora volta-se para Cristo e adora o Senhor Jesus Cristo.
Não me esquece lá a vez que veio tudo em fila, né? Dá testemunho do milagre, né? E você, qual é o seu milagre? E a pessoa diz, eu fui curado não sei o quê, outro foi curado não sei o quê, outro foi curado não sei o quê. Aí chega a velhinha e diz, e você? E eu fui salva. E eu diz, e aí o milagre? Milagre maior que a salvação da alma, ter paz com Deus, milagre eterno. Mas valorizamos outras coisas hoje, irmãos. A iniquidade está em ação. E ela quer minar dentro da igreja. Ela quer destruir dentro da igreja. O interesse é desviar os salvos, é desfocar. A igreja está tão distraída hoje com tantas coisas. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Não se deixe impressionar por milagres, não se deixe impressionar por sinais. Deixe-se impressionar pela ação do Espírito Santo na sua vida através da pregação do Evangelho, enquanto você está em oração proclamando e clamando a Deus por misericórdia. Versículo 10, ele fará uso de todas as formas de engano e de injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O homem da iniquidade fará uso de todas as formas de engano, de injustiça. Todas as formas que você pode imaginar, todos os meios. E isso para quem? Para os salvos? Não, para aqueles que estão perecendo. Porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Não rejeite o amor à verdade. Receba a verdade no seu coração, por mais que doia. Não se torne obstinado e rejeite aquilo que Deus tem a falar com a sua vida em qualquer momento que você abra as Escrituras ou que você abra uma pregação que realmente é bíblica. Não rejeite. Porque essa é a verdade que nos salva. A verdade de Deus que nos salva. O Evangelho de Cristo Jesus sendo proclamado. E olha o que diz o versículo 11 para a condenação. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. O falso profeta, meus amados irmãos, é usado para enganar como condenação divina. Condenação divina. Meus amados irmãos, a gente às vezes assiste um falso profeta enganando tanta gente. Entenda, meus amados irmãos, que esse falso profeta está debaixo da grande condenação porque usou a palavra de Deus para enganar. Mas aqueles que são enganados estão debaixo de grande condenação. E aquele falso profeta está sendo usado para os condenar. É tão sério isto, irmãos. É tão sério. Quantos de vocês, irmãos, aqui esta manhã seguiram por tempos falsos profetas? Foi ou não foi? E Deus vos arrancou de erro e vos trouxe para a verdade. Porquê? Porque Ele não deixa os seus filhos parecer no engano. E aqueles que lá estão, como é que a gente age? Oh, irmão, a gente vai atrás, a gente busca, a gente fala a palavra, a gente busca, a gente fala a palavra, mas a gente sabe que na verdade só Deus pode restaurar. Então a gente ora, a gente clama a Deus por palavras de sabedoria, para que possam ser resgatados. Mas a gente sabe que é um milagre do Espírito Santo, é um milagre de Salvador. Quantos perecem? Quantas vezes você tem conversas com pessoas que estão seguindo enganos e você fala a verdade e a pessoa até aceita e você diz, onde é que você vai no próximo domingo? Eles vão ao mesmo sítio. Como é que é possível? Como é que é possível, depois de escândalos horríveis que certos e determinadas pessoas têm, desmascarados em praça pública, às vezes nos canais live da televisão, e as pessoas voltam ao mesmo lugar, seguindo o mesmo enganador? Como? Como é que é possível? Meus amados irmãos, quantas vezes o Joel Osteen foi desmascarado, irmãos, na televisão live. E tem multidões, irmãos, todo domingo, multidões vão lá ouvir o mesmo que já foi desmascarado. Até o Larry King foi usado para ajudar a desmascarar o falso profeta. E tem gente indo atrás, ainda hoje.
Mas as pessoas não sabem. Sabem, irmãos, mas estão cegas por Satanás e ele está sendo usado por Deus para a condenação dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. E isto numa escala maior, com pessoas assim mais eminentes, mas em quantos lugares pequenos hoje, pessoas vão seguindo enganos, e sendo e crendo na mentira, como diz o versículo 11. Versículo 12, e sejam condenados todos que não crerem na verdade, mas tiverem prazer na injustiça. O que fazer então com este texto? O que é que sabemos neste momento? Sabemos uma coisa: Jesus não voltou ainda. Amém? Estamos cientes disso? Jesus não voltou ainda. Como é que nós sabemos? É porque a gente ainda está aqui, né? Se não foi ainda, é porque Jesus não voltou. Amém? Na hora que Jesus voltar, nós vamos embora. Amém? Você quer ficar por aí para ver como é que vai ser depois? Não. Jesus vai voltar e a igreja está pronta para subir com Cristo. Amém? Temos as lamparinas com azeite, segundo a parábola lá de Jesus das virgens, não é? Lá da boda, não é? Prontos para subir com Jesus. Primeiro lugar é esse. Estamos prontos para subir com Jesus. Quando Jesus vier, ele virá buscar a sua igreja. Vai ter a figura do anticristo. Acreditamos possivelmente sendo uma pessoa, parece ser uma pessoa, segundo todo o relato bíblico, parece que não temos dúvidas quanto a isso. Um homem, uma mulher, não sabemos. Uma pessoa. E pode ser tantas coisas. Mas na verdade, o que nós sabemos, e que às vezes ficamos despercebidos, é que já está em ação no mundo. Quem combate o espírito das trevas? O espírito da luz. Quem tem o espírito da luz? A igreja. Não me parece, irmãos, que nós estamos demasiado parados nessa ação contra o espírito das trevas. Não nos parece que a igreja parou no tempo e deixou de combater o erro e o engano? Não, é só uma perspectiva diferente, não é não, irmãos? Não, é que não interpretaram bem, não é não. O que é engano, o que é mentira é condenação de Deus. O que é verdade vem do Senhor. Quantos estão vivendo enganados hoje, irmãos? E quão parados nós estamos em relação a isso? Tem gente, irmãos, dando mãos com tudo. Uma vez eu ouvi uma pessoa chamar irmão, eu já ouvi chamar irmãos aos católicos. Não, meu irmão, não é meu irmão. O católico não é meu irmão em Cristo, não. Não é o mesmo Deus, não é o mesmo Pai, não é o mesmo Filho, não é o mesmo Espírito Santo e não é o mesmo Evangelho, nem a mesma salvação. E isso você diz assim, você acha-se melhor que os católicos. Não, o Espírito Santo que me salvou para a glória do nome do Pai em Cristo Jesus, mostra-me pela Escritura que não é a mesma coisa. Então pare de andar de mãos dadas com os católicos. Que atrasado ouvi uma pessoa também a chamar irmão um adventista do sétimo dia. Não é meu irmão. Pode ser lá dele, mas meu não é. Porquê? Porque a consumação aconteceu na cruz, não tem nada a ver com o sábado, não se deixe confundir. Muita gente olha para os adventistas e diz, o problema é do sábado. É só o sábado. Não é não. É toda uma doutrina errada por trás daquilo, está tudo errado, não tem nada de Deus, não é nada do Senhor, aquilo é um engano. Depois tem outros, não, mas os testemunhos de Jeová é um problema só ali, que eles estão na dúvida se Jesus é Deus. Não, eles afirmam que Jesus não é Deus, e se Jesus não é Deus, não é meu irmão. E nós temos que ser firmes nessas coisas e parar de andar de mãos dadas com o mundo. E não estamos nem a falar daqueles que não reconhecem Cristo. Que então esses que não reconhecem Cristo, eles não têm nada de irmandade conosco. Qual é o nosso papel com essas pessoas? É pregar-lhes a verdade, insistir na verdade e combater o engano com a verdade. E quando falamos combater o engano com a verdade, não é fazer uso do Second Amendment. Tá? Ninguém vai pegar em armas aqui e lutar contra ninguém. Tá? Por muito que alguns aqui gostassem. Tem nada de Second Amendment aqui. Ontem os irmãos disseram que eu ia pregar no Second Amendment. Não tem nada com o Second Amendment aqui, tá? A verdade aqui é que nós pregamos com a palavra de Deus que é poderosa para libertar muitos, como libertou a nós, do engano. E falamos a verdade, e combatemos com a verdade. E pregamos o Evangelho. E anunciamos a todos que Jesus é o Salvador.
E que arrependimento e fé é necessário para que ser salvo. E arrependimento e fé vem da pessoa do Espírito Santo. Ontem, quando saímos daqui, eu e a minha esposa, chegámos a casa, pousamos as coisas e fomos caminhar no parque. Já era tarde e passou um senhor todo apressado, com um monte de livrinhos, e estendeu a nós. E ele, em 2 minutos de conversa, ele disse-nos que nós precisávamos de arrepender e crer no Evangelho. E o meu coração se encheu de alegria. E depois fomos para casa e eu orei por ele, para que Deus use aquele homem. Como? Jeremy, right? Para que Deus use aquele homem, para que ele continue a pregar o Evangelho. Mas o interessante, meus amados irmãos, é que a minha esposa olhou assim para ele e disse, ele é pastor, apontando para mim. Ele não quis saber. Ele continuou a pregar. E o meu coração se encheu de alegria. Porque tem tantos aí que se intitulam pastor e não são. E ele olhou para mim, não me conhece de lado nenhum. E ele disse, que bom, e continuou. Yes, e por isso eu queria que ele continuou a insistir. Amém, meus amados irmãos? Que Deus nos dê essa capacitação, nos dê essa ousadia. Somos a igreja, o nosso tempo está acabado, irmãos, nós não sabemos quantos mais dias tem. Este passa de ser a sua última oportunidade de pregar o Evangelho a alguém hoje. Jesus pode vir buscar você amanhã. Jesus pode vir agora. Nós não sabemos onde está essa pessoa do anticristo. Nós percebemos que os sinais estão aí. Olha a apostasia, olha o que está acontecendo no mundo. Nós estamos pelo menos, irmãos, 2000 anos mais perto do que quando esta carta foi escrita, da volta de Jesus. Se eles achavam que tinha acontecido, quanto mais perto nós estamos. Meus amados irmãos, que Deus nos dê este desejo, esta urgência de pregarmos o Evangelho a toda a criatura e anunciarmos Cristo. Porque os dias são maus. O tempo final se aproxima. Jesus está às portas, irmãos. Eu creio de verdade que Jesus está às portas. Tenho visto tanta coisa acontecer, irmãos. E a apostasia, o erro, o engano é cada vez maior. Ele sai em todos os canais de rádio, de televisão, de onde você puder imaginar. Onde você pensa que vai sair uma coisa cristã, boa, vai sair um disparate. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e nos encha do seu Espírito Santo. Sim, meus amados irmãos, eu acredito num avivamento, mas eu acredito num avivamento que começa em nós. Numa capacidade e numa ousadia de sairmos a proclamar a verdade de Deus a todos, de todas as formas. Meus amados irmãos, este texto vem tão a calhar com a semana que se inicia hoje. Na sexta-feira teremos um filme aqui. E não é sobre o filme, é sobre as pessoas que nós queremos atrair para lhes falar o Evangelho. Ontem tivemos aqui pessoas que vieram para uma graduação e ouviram o Evangelho. É uma oportunidade, você já pensou nisso? As pessoas entraram aqui. A gente não precisou nem fazer muita coisa. Ter pessoa que nem era membro da igreja, nem parte do corpo de Cristo, convidando outros para vir e todos ouviram. Você percebe como é que Deus trabalha? Você percebe que essa manhã vai para o seu lugar de trabalho e Deus vai trazer um montão de gente à sua volta para você falar o Evangelho a essas pessoas? Sabe uma oração que eu deixei de fazer há muito tempo já? Foi: Senhor, dá-me uma oportunidade de pregar o Evangelho. Eu parei de fazer isso. Sabe como é que eu oro? Senhor, ajuda-me a usar as oportunidades que tu me dás. Porque Ele dá a oportunidade. Você tem a oportunidade. Você tem o telefone. Você pode escrever uma carta. Você pode falar ao seu vizinho, ao seu parente, ao seu amigo. Tem ajuntamento de família. Não tem oportunidade. A questão não é, Senhor, dá-me uma oportunidade. É, Senhor, usa-me. Ajuda-me a usar as oportunidades que o Senhor dá. Meus amados irmãos, este é o tempo do nosso tempo. Ninguém vai roubar o nosso tempo que Deus nos está dando sobre esta terra para sermos os atalaias, os anunciadores da palavra de Deus. Esta é a sua hora, irmãos. Tem gente aí que proclamando, a minha hora vai chegar, a sua hora já chegou, está aqui agora, prega o Evangelho. Tem gente esperando que alguma coisa, está agora, é agora. Não desperdice mais tempo. Saia a anunciar o Evangelho, viva como um cristão, fala de Cristo, anuncie o Senhor Jesus Cristo. O tempo se aproxima. Jesus vai voltar, é sério.
Aqueles que estão vivendo no engano precisam de ouvir a verdade para que sejam salvos e sejam arrancados do engano. E nós precisamos de permanecer e ser firmes na verdade para que Deus seja exaltado em nossas vidas. Oh, meus amados irmãos, a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima. E ainda que alguns de nós estamos aqui, podemos não estar vivos, mas sabemos que a morte nos levará à presença do Senhor e com Ele estaremos vivos para sempre. Como o presbítero Márcio iniciou o culto hoje nos falando que é uma certeza absoluta no coração que a gente tem de que a gente estará com o Senhor e que tem vida eterna. Amém? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude e nos use nesta caminhada até à volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, pedimos que o Senhor, por graça, nos encha do seu Espírito e nos faça proclamar as boas novas. Senhor, sabemos que a iniquidade se aumenta, o engano continua se propagando cada vez mais, mas a resposta vem do Senhor. Enche-nos com o teu Espírito Santo e concede-nos ao Senhor este momento da igreja, de vivermos intensamente, proclamando a verdade. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão debaixo do ensino do erro e ajuda-nos, Senhor, a alcançar a esses também. Que a graça do Senhor seja conosco e nos fortalece. Pai, nesta semana que nos aproximamos deste filme, que possa ser a oportunidade de anunciarmos o Evangelho como ontem tivemos aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a usar as oportunidades que o Senhor nos dá. Ó Senhor, damos a honra e o louvor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que nos dizem amém. Podemos sentar.